Entrevista. Hora da entrevista do dia, hoje recebendo por aqui o prefeito de Presidente Getúlio, Nelson Virtuoso, o secretário de Educação, Paulo César Longin, e a secretária de Saúde de Presidente Getúlio, Yara Possamay, porque a gente vai falar sobre a obrigatoriedade da apresentação da vacinação da Covid-19 em estudantes matriculados nas escolas municipais, estaduais aqui de Presidente Getúlio. Foi um decreto que o governador Jorginho Melo encabeçou algumas semanas atrás, seguido por alguns prefeitos do Alto Vale, de todo o estado, inclusive pelo prefeito Nelson Virtuoso, mas que agora tivemos que voltar atrás, digamos assim, né, prefeito por determinação do Ministério Público e do próprio STF. Em resumo, é isso que aconteceu. Bom dia. Bom dia, Lino. Bom dia aos ouvintes da Demais FM. Bom dia, Paulo César, nosso secretário de Educação. Bom dia, Yara, também, nosso secretário de Saúde. E aos ouvintes de Presidente Getúlio. Então, Lino, você praticamente já resumiu o que aconteceu. Então, há uns 20 dias atrás, o nosso governador Jorginho Melo, né, editou um decreto de que os estudantes do estado de Santa Catarina não precisavam apresentar, né, a carteira de vacinação da Covid-19, as crianças. Então, a maioria dos prefeitos, e eu também achei importante, né, a gente não estar vacinando as crianças, igual o decreto do governador. Mas, infelizmente, o Ministério Público, né, fez o apontamento e exigiu que a gente inutilizasse aquele decreto. E foi o que aconteceu. Sobre multa diária, para mim, como prefeito, né, se eu não acatasse a decisão do Ministério Público. Então, foi isso que aconteceu. Como também o Estado, né, o Supremo Tribunal Federal também, né, derrubou o decreto do governador. Então, foi uma decisão do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal que está nos obrigando, né, a retornar com a vacina. A gente não queria, né, infelizmente, mas a gente sabe que é uma decisão do Ministério Público e também do Supremo Tribunal Federal, e a gente tem que acatar. Então, essa é a decisão deles, e o município, diante dos fatos, né, precisou também acatar essa decisão. Perfeito. Já conversamos novamente, prefeito, vou conversar com o secretário de Educação, o Paulo César Longin, o PC, porque agora muda uma questão nas escolas, né, secretário? Porque alguns pais, então, que não queriam vacinar, não vacinaram, não apresentaram a comprovação, mas agora mudou o cenário, eles precisam fazer essa apresentação, é isso? Isso, na verdade, na rede municipal nós iniciamos o processo de rematrículas e matrículas para o ano de 2024, da mesma forma como em todos os anos antecessores. Perfeito. Né, com um calendário de vacinação que era obrigatório, mas até então isso não era incluída a vacina contra a Covid-19. E nós, no primeiro momento, procedemos o processo de matrículas da mesma forma como nos anos anteriores, né? Mas aí recebemos então essa recomendação do Ministério Público, e o que compete à Secretaria de Educação, segundo essa determinação, é fazer uma triagem de todas as matrículas, né, a documentação apresentada por cada família, e identificar nessa triagem as crianças e os estudantes que não fizeram a vacina contra a Covid-19, e a partir disso então emitir uma notificação com prazo de 30 dias para que esses pais façam a vacinação das crianças e apresentem um comprovante de vacinação para que fique tudo em dia, os documentos da matrícula desse estudante ou dessa criança. Perfeito. Né? Essa apresentação pode ser a própria caderneta, pode ser algo que o pessoal vai entregar lá na hora da vacina, tanto faz. A caderneta ou a declaração de atualização vacinal que é emitida ali pela Secretaria de Saúde, né? Contemplando a vacina da Covid-19. E em caso de descumprimento dessa determinação, a orientação que o Ministério Público nos deu é fazer o levantamento desses nomes, dessas famílias, e fazer o encaminhamento ao Conselho Tutelar. Então esse é o papel que compete à Secretaria de Educação. Fazer a triagem dos estudantes, emitir as notificações e, em caso de negativa de algum familiar, de alguma família, fazer o encaminhamento ao Conselho Tutelar. Essas notificações, o aluno leva para casa? Como é que vai ser essa comunicação? Isso, essa comunicação é por escrito, o aluno vai levar para casa, o pai dá um visto, e aí depois conversa com a equipe gestora apresentando documentação ou dizendo, olha, não tenho intenção de vacinar meu filho, não quero fazer isso, e aí então a família, o pai, a mãe precisam estar cientes que é obrigação, né, por determinação do Ministério Público, é obrigação da escola ou do Centro de Educação Infantil fazer esse informe desses dados ao Conselho Tutelar. Mas depois disso, né, secretário, até como um praxe, como é realmente o procedimento, aí vira um problema, vamos dizer assim, uma questão a ser resolvida pelo próprio Conselho Tutelar, né? Isso. Como outras questões que podem acontecer no ambiente escolar, né? Não só essa, né? Exatamente. A gente não sabe exatamente qual o encaminhamento legal que vai ser dado depois, né? Mas a Secretaria de Educação compete isso, fazer essa triagem, um levantamento e depois o informe de dados ao Conselho Tutelar.
Eu não sei se tens esse número, secretário, mas tem um número grande de pais que não tinham a vacinação, um número pequeno, considerável? A gente ainda está em levantamento, Tá assim, levantamento? então eu não tenho essas informações exatas, né, especificamente, assim. A gente sabe que algumas famílias já tiveram, por iniciativa própria, né, a intenção de vacinar as crianças, a gente até acompanha pelas informações da Secretaria de Saúde, mas muitos realmente não fizeram, né? Então agora, por determinação do Ministério Público, há esse prazo de 30 dias aí, então, para regularizar a situação. Perfeito. Vamos conversar com a secretária de Saúde, a Yara Possamay, que nos acompanha aqui também, porque a vacina está aberta, está lá, a sala de vacina está aberta, a vacinação está à disposição para a população e para quem não tomou, tem que procurar a unidade para fazer essa aplicação, né, secretária? Bom dia. Bom dia, Lino. Bom dia, ouvintes da Demais FM. Então, como o prefeito Nelson já falou e o Paulo César também já comentou, exatamente isso. A gente aprova ou não aprova a situação? Não, também não aprova juntamente com a população, mas a gente precisa seguir o que veio determinado para nós. São dois desafios. Primeiro, gostaria de deixar bem claro para a população que não é uma situação nossa. Então, a equipe da vacinação, ela está lá para fazer o trabalho dela. Então, assim, às vezes chega no final do dia, eles estão esgotados, porque a população descarrega isso em cima deles. E eles não têm essa culpa. A gente recebeu a determinação, vai cumprir a determinação, igual o prefeito falou, se não é ele que vai pagar a multa, então a gente também precisa seguir o que vem de cima. Então, deixar bem claro para a população que sim, é uma situação desconfortável, porque eu acho que o pai e a mãe, ele precisa decidir o que ele quer para o filho dele, ele tem que ter esse direito, mas enfim, é determinação. Então, a equipe de vacinação está lá para fazer o trabalho delas, né? Pedir para a população muita compreensão nesse sentido. E o outro desafio também é que, como os pais estavam, né, existiu o decreto, a regional também se programou em cima disso, né? Então, manda para os municípios um tanto X de vacinação. Se hoje, nesses 30 dias, todos os pais levarem essas crianças para vacinar, a gente também não vai ter vacina nos 30 dias para fazer tudo. Então, esse é o outro desafio. A gente vai ter que pedir o quantitativo maior, a regional também vai ter que se organizar nessa questão para estar mandando para os municípios, porque não é só o nosso município, né? São 28 municípios aqui na região. E todos precisam cumprir essa determinação, não é só o nosso. Então, pedir realmente, nessa questão da saúde, muita compreensão da população nesse sentido. Para o pai que está ouvindo a gente aqui e agora vai vacinar o filho, então, ele pode procurar a unidade de referência do seu bairro, tem que vir aqui ao centro? Como é que é essa questão, secretária? A princípio, no centro, das 7h30 às 16h30. Ele procura ali a sala de vacinação do centro, fala com o pessoal da vacina, eles já vão orientar, já vão, né? O pai e a mãe que realmente fizer a vacinação já vai receber a declaração para poder apresentar na escola ou na creche que seu filho vai, enfim. Mas é o centro a princípio. Tem muita polêmica ao redor dessa questão da vacina, né, secretária? E alguns pais acabam tendo algum receio, algum medo de que ela não é segura para crianças. Mas, sob o ponto de vista do profissional da saúde, ela é uma vacina segura, né, secretária? Não tem nenhum grande problema que tenha sido observado, alguma coisa que desaconselhe a vacinação, né? Até para tranquilizar também os pais, né? Exatamente. Para o Ministério da Saúde, é uma vacina igual às outras, entrou no cronograma vacinal das crianças, adolescentes, adultos, então, até então, a gente não tem nada que diga que a vacina vai causar algum dano para essa criança, para esse adolescente. Acredito que a ideia do prefeito, a medida ali que o prefeito editou na semana passada, era justamente para deixar o pai livre e escolher, né, prefeito? Se quer, se não quer. Mas barrado ali pelo Ministério Público, né? Sem dúvida, Lino. Esse era o desejo meu, era o desejo da maioria dos pais, né, e mães do nosso município e de todo o nosso estado, é que deixasse livre, né? O pai quisesse optar por vacinar sobre o Covid, vacinasse. Então, eu editei o decreto seguindo a orientação do governador, mas infelizmente a gente foi barrado no Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal, e a gente teve que rever isso, né, sob pena de multa, tanto pessoal como município, e a gente agora vai acatar a decisão, né, que é uma decisão já em última instância, e a gente tem que acatar. E vamos fazer com muito cuidado, né, como a secretária falou, como o Paulo César falou também, com paciência, com muita conversa, explicando, orientando, né, para a gente poder daí cumprir essa determinação que é do Ministério Público, infelizmente.
Perfeito. Secretário, eu quero te agradecer e te deixar à vontade para algo mais que queira acrescentar, algo ainda que tenha que passar para os pais. O espaço está aberto. Não, perfeito, então. Como a secretária Yara falou, como o prefeito falou, a gente vai conversar muito, vamos dialogar, né? A gente quer fazer adotar esse procedimento aí que nos foi determinado da forma mais tranquila possível, né? Então, a Secretaria de Educação vai estar à disposição para esclarecer dúvidas, assim como as equipes gestoras das nossas unidades escolares, né? Os diretores das escolas, do Centro de Educação Infantil, para que a gente possa informar a população, para que a população possa ter tranquilidade, as famílias possam ter tranquilidade para estar vacinando seus filhos, né? E quem, porventura, não quiser fazer a vacinação, a gente também compreende perfeitamente, né? Como o prefeito falou, cada pessoa tem a sua posição e a gente respeita isso, mas é preciso que a população também entenda que foi uma situação que foi imposta ao município, né? Determinada à Secretaria de Educação e à Secretaria de Saúde, então a gente também vai ter que fazer os encaminhamentos cabíveis ali conforme está expresso nessa recomendação do Ministério Público. Mas reforço aqui que tanto a Secretaria de Educação quanto as nossas unidades escolares vão estar de portas abertas aí para conversar, dialogar, explicar e a gente fazer, enfim, tomar esses procedimentos aí da forma mais tranquila possível. E é uma questão complicada porque ao mesmo tempo que é uma questão individual, é uma questão coletiva também, né? Porque é uma escolha individual tomar ou não a vacina, mas que pode refletir ali numa questão coletiva, já que são várias crianças no mesmo ambiente. Então torna esse assunto um pouco mais delicado, né, secretário? Exatamente. Na verdade, a matrícula na educação infantil, por exemplo, vou dar um exemplo mais específico, né? Onde as crianças ainda estão no processo de aumentar a sua imunização, né? As suas defesas do organismo, as crianças são pequenininhas, né? Então, sempre foi de praxe cobrar uma determinada, um grupo de vacinas, digamos assim, ali para realizar a matrícula. Até porque o programa de vacinação brasileiro ele é reconhecido há muitos anos, já como um dos mais eficientes do mundo, né? A gente conseguiu eliminar várias doenças, na verdade, a partir de um programa de vacinação que está estabelecido, né? Eu acho que a grande dúvida da população reside no fato de ser uma doença nova, ser uma vacina nova. Uma vacina nova. Então, causa preocupação realmente em muitas pessoas, a gente entende isso com tranquilidade, né? Mas cabe a nós também tomar as decisões aí e os encaminhamentos que a Justiça determinou, que o Ministério Público determinou. Então, a nossa competência vai até uma certa parte, né? Então, além disso, a gente também não podemos decidir sobre tudo, né? Claro. Claro, o Ministério Público é um órgão que está acima, né? Exatamente. Secretária, muito obrigado também e deixo à vontade para algo mais queira acrescentar. A gente que agradece sempre, né, esse espaço para poder estar passando informação, porque como eu sempre falo, a informação ela é difícil de chegar aos usuários, né? Então esse espaço é bem importante. Obrigado. Nós estamos organizando a sala de vacina na Unidade de Saúde do Niterói e na Unidade de Saúde do Pinheiro. Assim que elas estiverem organizadas e liberadas pela regional, a gente também vai estar tendo nesses dois espaços a vacinação. E também, claro, agora com essa questão dos pais terem que voltar para fazer essa vacinação nas crianças, a gente vai estar fazendo um sábado também de vacinação para poder auxiliar esse pai que não consegue durante a semana. Legal. Eu acho assim também, né, secretária, se tem alguma dúvida, tem um medo, algum receio, buscar informação também é uma boa ideia, né? Talvez, não sei, Ministério da Saúde, na internet tem fontes aí seguras que dá para buscar informação sobre a vacina, né? Para quem ainda tem alguma dúvida, né? Exatamente. E como o prefeito já falou, o PC já falou, é uma determinação do Ministério Público, então a gente não tem como ir contra isso. E os pais também não vão ter, porque a partir do momento que eles ainda assim se negarem a fazer, vão ter que ir lá para o conselho, vão ter que se explicar, o conselho vai fazer os trâmites dele, vai encaminhar para o Ministério Público. Esse pai vai ter um transtorno para chegar no final e o Ministério Público falar, ou você faz ou você paga uma multa de tanto. Então, infelizmente, é assim que funciona e a gente tem que acatar. Perfeito. Prefeito, obrigado também. Precisando, a gente está à disposição. Obrigado, Lino. Obrigado por esse espaço, né? A Demais FM, né? Obrigado, Yara, Paulo César. E agradecer, né, por a gente estar aqui nesse momento e estar esclarecendo esses fatos. Muito obrigado e um abraço a cada cidadão getuliense. Muito bem. Espero que tenha ajudado a compreensão aí dos pais, a levar informação aí para eles. Obrigado. Para você ver ou ouvir essa entrevista novamente, acesse o demaisnews.fm.br e